Agora passamos para o quadro de perguntas e respostas, aproveitando aqui a presença do presbítero Paulo Cristiano da Silva e do pastor João Flávio Martinez. A irmã Daniele faz a seguinte pergunta: o cidadão que morre sem confessar a Cristo como seu Salvador, ou estando em vícios de bebida e drogas, e morre nesse estado, ele vai direto para o inferno? Caso vá para o inferno, ele tem a possibilidade de sair para pagar na terra? Muito bem, é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? A gente tem que ter cautela a responder esse tipo de pergunta. Por quê? Porque até no último segundo, antes da morte da pessoa, há como ela se arrepender dos seus pecados, né? Então uma pessoa às vezes está lá, entre ela e Deus, ela está viva, ela está consciente com ela, às vezes ela não está responsiva, mas ela está consciente entre ela e Deus. E se ela se arrepender, como fez o ladrão da cruz, ela tem salvação. Porque Deus, ele é misericordioso e grande, né? O seu amor é imenso. Então se houver arrependimento, e não tem como nós mensurarmos isso, nós seres humanos, somente Deus. Agora, isso com a pessoa viva, né? Com a pessoa viva. Agora, se a pessoa morrer em pecado, a Bíblia, ela não dá nenhuma garantia de salvação. Porque o arrependimento é aqui nessa terra, enquanto ela está viva. E depois que a pessoa morre, ela está perdida. A Bíblia nos diz que essa pessoa vai para um lugar de sofrimento. E não há como sair desse lugar. Jesus deixou bem claro isso quando ele proferiu a passagem do rico e Lázaro. Ele diz assim, tem uma hora que o rico que foi para esse lugar de tormento, ele pede para sair, enfim. E Jesus diz assim, olha, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, tão poucos de lá passar para cá. Então não há como sair deste lugar, não há como ter salvação. Apesar, logicamente, da Igreja Católica ter inventado um tipo de escape, né, chamado purgatório, que a pessoa não é tão mal para ir para o inferno, mas não é tão boa para ir para o céu. Então ela vai para um lugar intermediário, onde ela purifica os seus pecados, segundo a doutrina católica, alguns dias lá, como se fosse vários anos no inferno. Enfim, ela vai, se purifica e sai de lá. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina apenas que existem dois lugares, ou céu ou inferno. Se a pessoa morrer perdida, sem confessar a Cristo, sem entregar sua vida para Jesus, aqui ela vai para esse lugar de sofrimento. E a Bíblia nos diz lá no capítulo 20, se não me engano, versículo 14 de Apocalipse, que esse lugar depois será lançado no lago de fogo, que é o verdadeiro inferno, por toda a eternidade. Infelizmente essa é a realidade. Ou seja, não dá para sair do inferno. Quem não vai para o inferno, vai sair do inferno, né? Vai ressuscitar um dia e vai para o Geena eterno. Quer dizer, o inferno será lançado no Geena eterno. Então, existe uma confusão, né? Existe né? uma confusão. Inclusive, estava conversando com um rapaz, um adventista, essa semana antes de vir para cá, sobre essa questão do inferno ser lançado no inferno. Como é que é esse negócio? O inferno ser lançado no inferno? É questão de palavras gregas, né? Exatamente. É que a Bíblia, ela usa exatamente Hades e Guiena, né, que é o verdadeiro inferno, que é o lago de fogo. O que a gente chama de inferno, que eu acabei de ler da passagem de Rico Lázaro, é o Hades, é um lugar temporário dos mortos. Intermediário. Isso, exatamente, um temporário. Depois esse lugar será lançado no verdadeiro inferno, que é o lago de fogo. Então quer dizer, a pessoa vai estar no inferno, no Hades em espírito. Exato. Depois, ela no trono branco, ela vai ressuscitar em corpo, e aí receber esse corpo e jogado no Geena. Exato. Quer dizer, está muito claro lá em Apocalipse 20, né? E uma pergunta que me fazem quando comenta-se do estado intermediário é aquela pergunta assim: como é que alguém vai para o inferno antes do julgamento? Porque o trono branco é lá em Apocalipse 20 com o indivíduo ressuscitado. João 3,18 diz assim: aquele que não crê já está condenado. E uma analogia que eu costumo fazer para que o indivíduo entenda, nós temos aqui no nosso sistema judiciário. Vamos imaginar que alguém me pegue matando outrem, ou cometendo um crime. A polícia chega e me pega cometendo esse crime. É flagrante. Estou lá, cometendo o ato criminoso. A polícia já me prende imediatamente. Mas ela não me leva
para a cadeia, ela me leva para o centro de detenção provisória. No centro de detenção provisória, eu fico até o juiz me chamar. Quando o juiz me chama, ele me dá a sentença, então eu vou para a cadeia. Definitivo. E ali, definitivo, cumprir a minha pena. Então, o centro de detenção provisória é uma espécie de estado intermediário da alma, aonde o indivíduo fica esperando consciente. E tem um texto que arrebenta com os adventistas. Porque eles acreditam na consciência dos anjos. Pastor, só fazendo uma ressalva, segura o seu pensamento aí. Segurando. Essa analogia, ela tem seus limites. Por quê? Porque aqui na Terra, o cidadão ele vai pagar a penalidade pelo seu crime. Então tem certos limites ali, né? Por exemplo, claro. A pessoa fica 5 anos, 10 anos, 15 anos. Aqui tem Agora, a Deus Bíblia é eterna. é eterno. É bom a gente deixar bem claro isso, por quê? Porque muitas seitas, como os adventistas, Testemunhos de Jeová, as Testemunhos de Jeová não, mas os adventistas e outros aniquilacionistas acreditam que a pessoa, ela até vai para o inferno, mas vai ser restrito a duração daquilo que ela cometeu em vida. Mas o Gruden fala uma coisa que arrebenta com os adventistas e é verdade. Porque os adventistas e as Testemunhas de Jeová, eles ficam numa problemática teológica, porque veja, se eu vou ficar 50 anos no Geena correspondendo ao meu pecado, aquele pecado que eu cometi aqui na Terra, ao terminar os meus 50 anos queimando no inferno, Deus não pode extinguir minha alma, porque eu não tenho mais culpa. Se eu não tenho mais culpa, o Gruden fala isso, Deus tem que me pegar e me levar para o céu. Isso vai o quê? Remeter a qual heresia? Ao universalismo. Ou seja, no final das contas, todo mundo acaba indo para os céus e o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão, porque até o diabo se salvará. Todos vão purgar no inferno, no Geena, e vão acabar indo para o céu, o que é uma heresia. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Então, os adventistas acabam... E tem um outro problema, porque vai surgindo um monte de problemas quando as pessoas querem driblar, né, a doutrina, a palavra de Deus. Porque se a pessoa, apesar de pagar todos os seus pecados, depois for destruída por Deus, ela está recebendo dupla castigo. Condenação. Duplo castigo. É. O que seria um absurdo. No inferno e depois recebe o segundo castigo, que é a condenação. Ou seja, um abismo chama outro. Agora, aqui, eu tenho um texto aqui que o pastor Elias Soares arrebentou o Leandro Nota de Rodapé, que é o apelido que ele colocou no Leandro Quadros. E ele arrebentou com o Leandro Quadros quando ele citou 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui é Tártaro. Tártaro, que é o abismo, né? É o abismo. Isso. É aquele estado intermediário também. Deus não os perdoou, mas lançou no Tártaro e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Os adventistas creem nisso também. É aqueles anjos que estão no Tártaro, que vão ser soltados no Apocalipse. Até as Testemunhas de Jeová creem nisso. Agora, o problema é o versículo 9. Pedro arrebenta com os adventistas, Pedro arrebenta com as Testemunhas de Jeová, Pedro destrói o aniquilacionismo. Olha ali. Assim, versículo 9, 2 de Pedro 2,9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar as pessoas injustas para o dia do juízo, para serem castigados. Então, Deus reserva conscientemente a pessoa injusta para o dia da condenação. Então, Pedro arrebenta aqui, não tem jeito, aqui não tem explicação, Adventista não explica, Testemunha de Jeová não explica, Leandro Nota de Rodapé não explica, o texto de 2 Pedro 2,4 e 2,9 arrebenta com quem não acredita no estado intermediário e na consciência da alma após a morte. O texto está claro, assim como aqueles anjos foram guardados no Tártaro, estão lá esperando, conscientes, o dia do julgamento, Deus reserva os injustos também, do mesmo jeito que os anjos que estão lá no Tártaro, lá no Hades em sofrimento, para serem castigados lá no dia do trono branco, para receber a sentença do trono branco. Em suma, existe inferno e não há escape de lá. Não há escape de lá. Próxima pergunta, então? Seguinte pergunta é do Djalma. O crente, quando se divorcia de sua esposa,
e fica solteiro, pode continuar presidindo a igreja ou ele voltará para o banco da igreja? Então, esse assunto é um pouco polêmico. Eu vou dar, então, aqui a interpretação que a Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, tem de luz e de prática, de pragmaticismo dessa questão. Então, vamos lá. Vamos imaginar, eu estou lá exercendo meu ministério pastoral na Igreja Batista em São José do Rio Preto, eu sou pastor da 5ª igreja. Então, eu estou lá exercendo meu ministério. Deus me livre do que eu vou falar agora. Mas de repente a minha mulher resolve ir embora com outro cara. Rumou lá. Ela jamais faria isso, tenho certeza. Mas ela foi embora lá com outro indivíduo. Foi embora. Me deixou lá, eu, minha filha, a igreja. Eu não cometi pecado. Então, segundo a denominação, se a igreja local entende que eu estou apto e a igreja local entende que não há pecado em mim, e ela não tem problema em me manter como pastor, eu sou mantido como pastor. Tá? E se eu me sinto bem, se eu também não tenho nenhum problema, ou eu posso pedir meu afastamento. Mas a denominação em si, ela não execra o pastor porque ele é inocente. Tá certo? Agora, eu, pessoalmente falando, né, se isso acontecesse literalmente comigo, Deus me livre disso, eu me afastaria, porque a Bíblia fala que aquele que não consegue pastorear a sua própria casa não é apto para pastorear a igreja de Deus. Certo. E se em algum momento eu falhei com a minha esposa para que ela procurasse lá fora um outro relacionamento, então a falha foi minha. Então eu estou sem pecado, assim, de adultério, eu não adulterei, eu estou sem pecado tecnicamente, mas eu não estou, na minha opinião, apto para continuar. Mas eu não com a entendi. igreja. A pergunta foi se ele adultera ou se ele sofre. Não cita, se ele divorcia. A pergunta fala se ele divorcia. O crente, Então, quando divorcia da sua esposa e fica solteiro, pode continuar presidindo a igreja? Tá, então tem os Então, dois lados. E o outro lado, pastor? Agora a questão, por exemplo, eu não posso divorciar da minha esposa. A igreja não aceitaria. Por exemplo, não houve adultério. Eu não posso chegar na minha esposa e falar, eu vou separar. Tá? Ah, por quê? Porque eu quero separar de você. Isso não existe. Se eu assim proceder, eu sou disciplinado. Tá certo? Eu posso até ser excluído. Tá? A associação vai me chamar, nós temos uma ordem, a ordem me chama, tem uma comissão e eu sou avaliado pela comissão. Estou falando dentro de da Igreja Batista. Da Igreja Batista. Certo. Cada denominação tem lá o seu jeito de tratar o assunto, tá? E, por exemplo, pastor, eu acho que não foi colocado aqui, mas logicamente que leva a este assunto. E um pastor que adultera, ele pede perdão, se arrepende, volta com a esposa o recebe, ele pode continuar pastoreando? Então, a Igreja Batista funciona assim. A igreja local tem muita autoridade. Então, primeiro, a ordem vai provavelmente fazer uma comissão para analisar o caso. E a igreja local é que vai decidir essa situação, tá certo? Geralmente esse pastor passa por um período de disciplina, por um período de afastamento para disciplina, para arrumar a situação, para fazer assim um acompanhamento pela ordem desse casal que está com um problema conjugal, trata essa questão e depois ele volta sem nenhum problema. Tá certo? Eu estou falando, repito, ao prisma e visão da Convenção Batista Brasileira, que ela é muito cuidadosa com essas questões, ela é bem criteriosa com a situação, ela não acha que o fato do casamento da pessoa ter um problema assim, ele perdeu o ministério, acabou o ministério. Nós estamos falando de pastores, né? Eles têm todo um tratamento, a ordem tem toda uma conduta, então eles fazem de tudo para tentar recuperar o pastor e não execrá-lo, perdê-lo de vez. Porque dá trabalho para você formar um pastor, para você capacitar um pastor, um indivíduo a pastor, e às vezes não é por causa de um conflito familiar, que inclusive vem da questão do próprio ministério pastoral, que é complexo, que é difícil. Então há uma necessidade de ter todo um cuidado especial com esse pastor para que possa, quem sabe, restaurá-lo. Certo. Temos outra pergunta do Anderson Lemos. Anderson Lemos. O que dizer sobre a cobertura espiritual do pastor? Você está falando para mim ou para o Paulo? Tanto faz, pode responder. Então pastor. tá, Hebreus capítulo... Eu acho que ele deve estar falando sobre a questão dos apóstolos, né? Eu vou citar primeiro Hebreus 13, 17,
que diz o seguinte, Hebreus 13:17 diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então a Bíblia manda as ovelhas estarem em submissão bíblica aos pastores. Essa questão de cobertura espiritual é uma obtusidade desses apóstolos aí modernos que existem, para dominar a liderança da denominação. Ser submisso à liderança é uma coisa. Essa questão de cobertura espiritual é algo totalmente antibíblico, totalmente fora dos padrões neotestamentários. E mesmo no Velho Testamento não havia padrão para esse tipo de coisa. Então, repito, obedecer o pastor é bíblico, obedecer à liderança, se submeter à liderança é bíblico. Essa questão de cobertura espiritual, isso aí é invencionice, tá? Coisa do Terra Nova, coisa da Valnice Milhomes, coisa desse povo aí que está ultrapassado, que é lamentável que ainda tem gente que segue esse povo aí. Outra pergunta do Doniran Macedo. O texto de 2 Pedro 2:1 fala sobre heresias de perdição. E ele faz a seguinte pergunta: isso quer dizer que um salvo pode perder a salvação por dar guarida às heresias de salvação? Sim. Conforme diz Pedro, vamos repetir aqui. Você vai ler 2 Pedro 2:1? 2 Pedro 2:1 diz assim, olha. O título que foi colocado aqui em cima é Os Falsos Profetas. Isso. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja, o Senhor que os resgatou. E o 2 diz assim, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. O texto é claro. Se diz perdição, é porque a pessoa está perdida. Agora, o que é uma heresia de perdição? Quando a gente vai expor a apologética e a gente fala sobre, por exemplo, como identificar uma seita, a diferença entre heresia e seita, enfim. A gente tem que entender que existem algumas diferenças, né, entre heresias. Existe erros que as pessoas chamam de heresias, que na verdade não é heresia de perdição. O que é heresia de perdição? Heresia de perdição é quando esse erro ele atinge a doutrina principal do cristianismo, ou seja, a salvação. Isso pode vir por diversas maneiras. Por exemplo, a negação da Trindade. A negação da Trindade, ela vai tocar diretamente na salvação. Isso é uma heresia de perdição. Isso é uma heresia de perdição, né? Você dizer que você é salvo pelas obras, você também pode ser salvo pelas obras. Isso é uma heresia também de perdição, porque está negando o sacrifício de Cristo. Não é? Por exemplo, existe uma seita aí que dá livros maravilhosos aí pela internet, bem feitos, chamado New Life Mission, né? Se você vê, geralmente você entra em algum site, até site evangélico está fazendo propaganda dessa seita, ela diz que a salvação foi conseguida não só no Calvário, mas no Rio Jordão, através do batismo de Jesus. E isso é uma heresia de perdição. Agora, existem alguns elementos dentro da doutrina que eles são negociáveis. Ou que não existe uma verdade, que são pontos periféricos. Por exemplo, o que seria um ponto central doutrinário que nós não podemos negar? A volta de Jesus. A volta de Jesus é um ponto que nós não podemos negar. Agora, como se dará essa volta? Aí depende muito da corrente teológica. Uns falam que vai ser antes, outro depois, nós vamos passar pela tribulação. Os dispensacionalistas não acreditam nisso, falam que nós vamos ser arrebatados. Eu me incluo neles, né? Eu sou dispensacionalista. Enfim, há vários pontos. Nós podemos ter pontos de vista aí. Agora, o que não pode ser suportado? Você negar a volta de Cristo. Vamos falar de uma heresia que não seja de perdição. Vamos dar um exemplo aqui para os ouvintes que estão atentos aí no rádio entender o que nós estamos falando. Por exemplo, maldição de nome. É uma heresia, correto? Podemos dizer que ela não é uma heresia de perdição? Sim. É um exemplo, então. Sim, um exemplo. Quer dizer, eu costumo chamar que é uma heresia de bobição.
que é uma bobeira, é um descalabro teológico. Então, a pessoa que acredita na questão do nome, que tem que quebrar a maldição de nome... Isso, perfeitamente. Ela vai cometer essa heresia, mas essa heresia não tem o poder de tirar dela a graça salvadora que ela acredita. Exatamente, é um exemplo perfeito. E uma outra remate, eu acho importante explicar aqui, você que está aí, meu amigo, que agora está em moda em uma doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, a gente tem que ser sincero. O texto que nós acabamos de ler é muito claro. Estes mestres, estes doutores, eram salvos, resgatados por Cristo, redimidos por Cristo. Os seus nomes estavam escritos lá no livro da vida. E eles perderam a sua salvação. Perderam. Então, tem um profeta aí que diz o seguinte, esse profeta, que ainda que você morra no pecado, se você está salvo, se você é um eleito, você vai para o céu. Toma cuidado com isso. Isso aí é uma heresia perigosa, muito perigosa. A Bíblia diz assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 2, 10 e 11. E no versículo 11 de Apocalipse vai dizer assim, que essa coroa é a coroa da vida eterna. Quem sou eu para guardar minha salvação? Não, você é a pessoa que Deus nomeou para guardar a tua salvação. Como Deus colocou o Adão no jardim do Éden e falou para ele, cuida. Quando Deus fala para cuidar, porque ele está avisando, tem um capeta por aí, que quer tomar o teu paraíso. Então, meu irmão, cuidado, cuide da tua salvação, retém o que Deus te trouxe de graça, o que Deus te deu de presente, e toma cuidado, porque a salvação é uma planta que tem que ser regada, cuidada, zelada, não pode, viver dissolutamente. Inclusive, se você estudar a história do protestantismo, é por causa desse desmazelo com a salvação que surgiu o puritanismo, que surgiu o metodismo de John Wesley, por exemplo, porque as pessoas começaram a brincar com a salvação. Começou a beber, fumar, viver uma vida dissoluta. A Europa do século XVIII para o XIX, ela já começou a apodrecer. Não foi só por causa do iluminismo não, viu? Não foi só o iluminismo que apodreceu a Europa, não. Foi também essa doutrina folgada aí, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, que trouxe muita tragédia para o europeu e acabou com a fé do continente europeu. Então fique atento, não deixe o inimigo te enganar. Vamos para a nossa última pergunta do dia, do Egon Henrique, e ele pergunta, quando Jesus na cruz disse ao ladrão, estarás comigo no paraíso? Ele quer saber, o paraíso é o céu? É o senhor, pastor Paulo, que tem uma palestra sobre esse assunto, né? A minha palestra não é exatamente sobre esse assunto, mas de modo indireto ela tocará nesse assunto, né? Não, o paraíso, no caso ali, o paraíso seria o céu mesmo, tá? Agora, que lugar do céu eu não posso dizer. A Bíblia, ela me dá algumas pistas. Ela fala, por exemplo, que lá em Apocalipse capítulo 9, que as almas daqueles mártires que haviam sido mortos na grande tribulação clamavam debaixo do trono de Deus, não é? Então eu não posso afirmar em qual lugar do céu está o ladrão da cruz, não é? A Bíblia nos diz, Jesus usa uma linguagem chamada de paraíso, né? Fazendo menção de um lugar de delícias, mas a gente não sabe qual lugar exatamente que está o paraíso no céu, né? Então a gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar? Por exemplo, quando Jesus ele morre e ressuscita, a Bíblia nos diz que há uma mudança de lugares ali no além. Por exemplo, a Bíblia nos diz que todos iam para, segundo o que a gente acabou de ler, a passagem de Lucas 16, sobre o rico e o Lázaro, todos iam para o mesmo lugar, né? Nesse mesmo lugar, no além, havia uma divisão. Uma chamado de Hades e a outra era chamado de Seio de Abraão. Era um nome dado pelos judeus a um lugar de tranquilidade, sossego, de bênção no além, onde há as almas das pessoas que morriam. E a outra era chamada de Hades, simplesmente. Tá? Quando Jesus Cristo ele ressuscita, isso parece que muda. Ele leva então esse
esse lugar onde estavam os justos para o paraíso, para o céu. Então, em alguns lugares, esse lugar é chamado de paraíso, em outros lugares é chamado de céu. Paulo fala que foi até o terceiro céu. Né? A gente não sabe, a Bíblia não dá muitas pistas sobre isso. Mas, enfim, a questão é que as pessoas não vão mais para aquele lugar chamado Hades, né? Onde havia uma divisão. Elas vão agora, os salvos, né? Elas vão para o paraíso ou para o céu, enfim, dependendo da nomenclatura aqui. Fala que é debaixo do altar de Deus. Do altar de Deus. É um versículo que dá algumas pistas, né? Para a gente começar a raciocinar algumas coisas aí a respeito deste lugar. Mas enfim, ela não dá um parecer claro, né? Amém. Mas o lugar é bom, viu, Lucas? O lugar é bom. O lugar que a gente anseia estar junto com Deus. Independente de ser paraíso ou céu, o lugar é muito bom.